causados pela chuva. É isso mesmo, Luciane. Aqui do bairro Boa Vista, um dos mais atingidos de Campinas, a gente mostra como está a situação. A chuva foi rápida, mas também foi muito intensa. Pedras de gelo tomaram conta das ruas e destelharam casas. O resto do telhado do vizinho está tudo no fundo ali em cima da minha casa ali. No centro da cidade, o granizo matou várias pombas. Em Indaiatuba, o temporal também deixou destruição. E além disso... De repente, o dia escureceu e no final da tarde parecia que teríamos um daqueles temporais típicos de verão, mesmo estando ainda no inverno. Demorou, a chuva não chegou logo, mas por volta das 8 da noite veio o temporal. E como sempre, nesses casos, né, André, muitos estragos. Até porque foram muitos lugares onde caiu granizo. Aqui em Campinas, as pedras de gelo tomaram conta das ruas que logo alagaram. O trânsito, claro, ficou complicado. Em poucos minutos, alguns lugares logo ficaram debaixo d'água. Os danos materiais foram grandes, casas destelhadas. E um dos bairros mais atingidos, o Boa Vista, os moradores ficaram assustados com a intensidade da chuva e vai ser preciso muito trabalho para recuperar o que foi destruído. Quem está lá e conversa ao vivo com a gente agora é o repórter Marcos Correia. Marcos, hoje ainda dá para perceber a violência da chuva de ontem? Claramente, Luciane, nós demos uma volta rápida aqui pelo bairro e vimos que realmente muitas casas foram danificadas. Esse telhado aqui do lado de fora dessa casa é uma amostra do que aconteceu também dentro da casa. Todos os cômodos praticamente estão com o telhado do mesmo jeito. E o dono da casa perdeu uma televisão que foi danificada durante a tempestade. São cenas que se repetem pelo bairro todo. Nós podemos ver aqui, há um telhado onde foi colocado agora há pouco um plástico para evitar que, se chover de novo, chova dentro da casa. As pessoas também colocam muitas coisas nas ruas. Nós vemos ali travesseiros, cobertores, móveis. Tudo que foi molhado estava dentro da casa. O granizo destruiu o telhado e acabou encharcando todas essas coisas. Na tentativa de não perder tudo, é que eles deixam aqui do lado de fora. A população continua muito assustada, porque ontem a situação aqui ficou muito crítica. Foram apenas 10 minutos, mais de uma tempestade intensa. A chuva de granizo caiu com força sobre Campinas. Foi muito assustador, viu? O barulho foi muito grande. As ruas do centro ficaram cobertas de gelo. Muito gelo mesmo. Não foi coisa pouca, não. O centro da cidade foi uma das regiões mais afetadas. Os carros não subiam aqui. Os que tentaram subir começaram a andar de ré para trás, com o carro freado e não conseguiram porque era muito gelo, muito granizo. Foram registrados 5 pontos de alagamento na cidade. Até a polícia militar ajudou a organizar o trânsito. Pode vir! Vai pela calçada! Pela calçada! Árvores caíram sobre postes de energia, fios foram arrancados e em vários pontos da cidade faltou luz. Infelizmente, a cidade praticamente está toda assim com esse problema de energia. A Defesa Civil também foi afetada. Se tivesse energia, a gente estaria trabalhando com os computadores. O temporal já havia ido embora e a energia ainda não havia voltado. Mais de 1 hora trabalhando com luzes a bateria e lanternas. Quando elas descarregaram, os carros foram posicionados para iluminar a sala, onde os agentes organizavam a operação das 5 equipes que estavam nas ruas. A Defesa Civil recebeu 250 ligações. A maioria veio do bairro Boa Vista, onde aconteceram vários destelhamentos. Vigas de madeira foram arrancadas pelo vento. Essa aqui foi a viga do vizinho lá que veio parar em cima do meu telhado. Pedaços de telha se espalharam pelas ruas. Fios foram arrancados. Seu Adão tinha acabado de construir a laje. O resto do telhado do vizinho está tudo no fundo ali em cima da minha casa ali. A tempestade agravou problemas sociais de pessoas que vivem neste conjunto de casas construídas pela Coab. A Laide é auxiliar de cozinha e está afastada por problemas de saúde. Todo o telhado da casa dela quebrou. A chuva entrou pelo teto e molhou tudo. Gritava pedindo socorro, né? E eu estava já deitada, tive que levantar porque a água já caía tudo em cima de mim, molhando tudo, televisão encharcando, então aí eu comecei a acudir, né? Ela mora sozinha e não tem como reconstruir o telhado. Agora é só Deus. Não sei a direção, o caminho a tomar. A 2 casas dali a situação é ainda mais grave. Telhas quebradas, goteiras. E Paulo Roberto nem pode ajudar a mulher. Um acidente deixou o mecânico tetraplégico há 9 anos. Ele ainda não conseguiu a aposentadoria por invalidez.
e a mulher está em depressão. Já que essas casas são financiadas pela Coab, se eles não teriam condições de financiar pelo menos o telhado para nós. Eu acredito que não é só a minha casa que foi atingida, são várias casas. Agora, se der outra chuva dessa, eu não sei o que a gente vai fazer. Eu estou em pânico, meu estado emocional está super abalado. A Coab informou que não tem responsabilidade sobre os prejuízos que ocorreram por causa do temporal, porque todas as casas aqui do bairro Boa Vista já estão quitadas e o seguro é de responsabilidade de cada proprietário. Eles é que devem fazer o seguro que cobrisse esse tipo de prejuízo. De qualquer forma, a Coab deve fazer uma vistoria aqui no bairro para estudar a possibilidade de dar alguma ajuda. Sidney Furtado, que representa a Defesa Civil, o que já está sendo feito para ajudar a população que está muito assustada? Desde ontem já foi feito o atendimento durante, inclusive, toda a madrugada, no sentido de abrigar as pessoas que foram mais atingidas. Ou seja, aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, perderam tudo, oferecer abrigo público para que essas pessoas não fiquem ao relento. Essa foi a atividade inicial. Quanto à questão de restabelecer a normalidade, nós tivemos 140 casas nessa situação na cidade de Campinas. Telhas podem ser doadas para a população? Não, essa é uma atividade, a Defesa Civil ela se atém à questão do abrigo emergencial a essas pessoas. A Defesa Civil não fornece material de construção. Existem casas abaladas ou condenadas? Nós tivemos 12 vistorias relacionadas a esse tipo de assunto na cidade de Campinas. Aqui foi uma área mais atingida, mas inclusive tivemos mais 12 ocorrências desse sentido. Tá certo, obrigado pelas informações. E vocês vão ver agora que vários pombos morreram em Campinas. Eles foram atingidos pela chuva de granizo. A quantidade de pombas mortas no chão por causa da chuva de granizo chocou as pessoas que passavam hoje cedo pela Praça Luiz de Camões, no bairro Botafogo, em Campinas. Funcionários da prefeitura passaram a manhã retirando as aves. Alguns moradores pegaram as que estavam feridas e levaram para casa, na tentativa de salvá-las. A prefeitura informou que as pombas mortas vão ser levadas para o aterro sanitário, pois não representam nenhum risco à saúde, já que morreram por causa da chuva forte. Quanto às que ficaram feridas, a assessoria de imprensa do Centro de Zoonoses informou que não tem autorização para cuidar, por serem aves da fauna silvestre. A responsabilidade, neste caso, seria da Polícia Ambiental. Nós tentamos falar também com o comandante da Polícia Ambiental sobre esse problema aí das aves que morreram e também das aves que estão feridas, que precisariam de algum tipo de apoio. Mas ele não foi encontrado para comentar esse tipo de assunto. Agora, Jurandir, esse tipo de tempestade com granizo não é muito comum. O granizo, dentre os 4 fenômenos que podem ocorrer simultaneamente, é o que tem a chance menor. Normalmente, esse tipo de chuva tem uma quantidade moderada até forte de água, rajadas de vento moderadas até fortes, raios e, com a menor possibilidade, o granizo. A população corre o risco de sofrer com novos vendavais, novos temporais desse tipo que ocorreu ontem? Do mês de outubro, principalmente até março, nós temos as chamadas chuvas de verão, que são as chuvas de final de tarde, início de noite, que ocorrem com frequência na metade dos dias desse período. Então, nós temos, em média, uma chuva moderada a forte em 1 a cada 2 dias. Então, existe possibilidade, embora a localização exata, nós só podemos precisar isso em nível mundial com 30 minutos de antecedência no máximo. Tá certo, então. Obrigado pelas informações. E a população de Indaiatuba também sofreu com o temporal. Eles mal tiveram tempo de se recuperar do vendaval que ocorreu há cerca de 3 meses e já levaram outro susto. A chuva começou no final da tarde em Indaiatuba. O canteiro desta avenida estava forrado de gelo. Camadas de granizo ficaram acumuladas nas ruas e nas calçadas. Parte da cobertura deste posto de gasolina no bairro Morada do Sol caiu. Ninguém ficou ferido. Algumas placas do telhado foram recolhidas pelos funcionários. Mas, em geral, os prejuízos lá em Indaiatuba não foram grandes. Segundo o balanço oficial, 3 casas tiveram destelhamento parcial no bairro Morada do Sol. A prefeitura informou que já está dando assistência adequada a essas famílias. Mas o problema maior mesmo foi na área rural. A chuva de granizo atingiu principalmente o bairro da Videira, onde tem cerca de 2 milhões de pés de uva. Segundo o Sindicato Rural, em algumas propriedades a perda foi total.